Então vamos lá, gente. Hoje é dia 23 de setembro, DC2, eu, professor Zé Carlos, dando início à nossa segunda etapa de avaliação, que inclui agora não só o desenho da perspectiva que vocês já conhecem, mas a sombra projetada, né? A sombra projetada que vai ser feita segundo algumas regras que a gente vai mostrar para vocês, né, e que contribui enormemente assim para que a gente possa ter desenhos realmente com um aspecto tridimensional, né? A sombra é um elemento que contribui muito para a representação arquitetônica, porque ajuda a reforçar a ideia de volume, né? E a arquitetura, como vocês sabem, é tridimensional, né? É a forma 3D. A sombra vai ajudar bastante, né, nesse aspecto. Então, para falar um pouquinho sobre como a gente vai trabalhar a questão da sombra projetada, né, eu vou fazer um croquisinho aqui para vocês que é o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui um objeto, tá, que poderia ser um cilindro, né, bem delgado aqui, quem sabe até um poste, né? Vamos pensar nisso aqui como um poste, né? Um poste que está fincado aqui no chão. E vamos imaginar também que a sombra vai acontecer a partir da incidência da luz do sol, e a luz do sol nós vamos considerar que incide nesse desenho aqui, da esquerda para a direita, a 45 graus. Tá? Então, apoiei aqui um esquadrinho de 45 graus e vou marcar aqui, ó, no chão o que seria a sombra projetada desse poste, segundo, né, uma incidência solar, ó, que acontece a 45 graus. Então, está aqui o Sol. Né? Esse ângulo aqui em relação à horizontal é o ângulo de 45 graus. Então, esse poste aqui, ele até vai ter uma sombrinha desse lado aqui, né? Um pouquinho, né? Na verdade, cilindro não tem lado, né? Mas vai ter um pouco de sombra no sentido oposto ao da incidência da luz. Então, essa projeção de sombra, ela é igual à altura do objeto. Tá? Essa vai ser a regra que a gente vai convencionar aqui na disciplina para podermos trabalhar com a sombra projetada. Tanto face da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Né? Ela é uma sombra que vai sempre incidir a 45 graus, vai ficar paralela ao plano do quadro, como vai ser demonstrado daqui a pouquinho para vocês, e a projeção da sombra é igual à altura do objeto. Eu usei aqui um esquadrinho de 45, mas poderia ter usado, sei lá, até uma marcação, assim, né? Pegar uma referência aqui no tamanho da caneta, marcar o meu dedo aqui, depois virar isso, e eu vou saber também, né, qual é a distância, ou pegar uma régua, enfim, o que vocês quiserem, né? Até que com o tempo vocês começam a fazer esse 45 graus meio a olho, assim, né? Sem maiores dificuldades. Vamos imaginar o seguinte aqui agora. Vamos colocar um pouco de perspectiva aqui nesse desenho, nem que seja uma perspectiva isométrica. Tá? Eu vou desenhar aqui adiante, ó, um outro poste com a mesma altura, né, que fica naquela posição ali. Também vai ter uma certa sombra aqui. E vai projetar a sua sombra também, né, ó, a 45 graus. Tá? Mesma coisa aqui. Ó, tá? 45 graus em relação ao plano horizontal. Então, a sombra daquele poste lá é essa aqui, assim. Isso aqui ficou parecendo, assim, aquelas goleiras, né, de campinho, goleira de futebol, que muitas vezes tem só as traves, né, mas não tem o travessão, né, tem os postes aqui, mas não tem a parte superior. Né? Se a gente colocar uma parte superior aqui, né, vamos lá, que a gurizada do campinho lá conseguiu se organizar e conseguiram fazer um travessão aqui, ó. O que acontece? Né? Como é que vai ser a sombra desse travessão? Nesse caso é muito simples. Né? Esse ponto aqui, ó, da sombra mais distante da base corresponde ao topo do poste, certo? É o topo do poste. E o travessão, ele une os dois topos aqui. Então, basta, né, fazer uma sombra que conecte aqui esses dois elementos. E a gente tem, ó, a sombra dessa goleira aqui de futebol projetada no piso a 45 graus. Vamos botar aqui um
um carinha aqui, sei lá, né, jogando de goleiro aqui, esperando aqui para fazer a defesa, né, com um goleiro meio bundudo aqui, mas acho que vai, né, vai Repita. funcionar. Não, é legal chamar a atenção que isso é um dos fundamentos, assim, uma das regras fundamentais da sombra, né? O que está ligado no sólido, no elemento, está ligado na sombra. Exatamente, tá? Exatamente. Se as coisas estão conectadas aqui, ó, travessão e trave, vão se conectar também lá na sombra que está sendo projetada no chão, tá? Botar uma bolinha aqui assim, né, que também faria ali a sua sombra, e quem sabe, né, um carinha aqui, A marca da cal. a marca da cal, exatamente, né? Quem sabe aqui um carinha se preparando aqui para o chute, né? Esse aqui tá jogando descalço, né? Então, essa projeção de sombra, né, claro, vai acontecendo em outros elementos do desenho, né? Nesse goleirinho aqui eu vou pegar mais ou menos a altura dele aqui, fazer 45 graus, e vou ter uma ideia mais ou menos de onde é que está a sombra, né, desse cara aqui. Esse jogador, mesma coisa, né? Pego a altura dele aqui, projeto a 45, e vou fazer uma sombra aqui bem manchada, aqui, bem chutada, né? Porque a real sombra, né, desse elemento aqui é muito difícil de fazer num desenho à mão, né? No computador essas coisas saem quase que automaticamente, né? Então, automaticamente, na verdade. Então, esse esquema aqui é o esquema básico para a gente entender a projeção de sombra a 45 graus, tá? Se a gente fosse levar essa regra aqui para um objeto 3D, né? Vamos desenhar aqui do lado um cubo, tá? Vou desenhar aqui um cubo em perspectiva, uma perspectiva isométrica aqui mesmo, né? Depois a gente vai fazer isso na cônica. Ó. O que acontece, né? Como é que eu consigo fazer a sombra projetada desse cubo? Eu posso pensar que esse cubo ele é um somatório, né? Uma junção de várias goleiras. É um jeito de pensar nisso, né? Como se a goleira, né? Elementos verticais e horizontais, estivesse aqui, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Linha vertical se projeta na horizontal a 45 graus. Linha vertical se projeta aqui na horizontal a 45 graus. Essa aresta superior que conecta as duas linhas verticais tem que acontecer aqui também. Ó. Então, já encontrei aqui a sombra dessa face. Ó. Essa face aqui já está devidamente projetada no chão. Como ele é um volume, né, eu tenho que pensar também, acho que aqui vale a pena até usar uma outra cor, né, que tem uma aresta lá atrás. Ó. Tem uma aresta lá atrás, né, que está escondida aqui. Eu estou desenhando isso aqui em aramado, né, em wireframe, para a gente conseguir enxergar. E aquela aresta lá de trás também, né, pessoal, vai projetar uma sombra aqui, ó, a 45 graus. E estas duas linhas verticais aqui e aqui estão conectadas na parte superior, então isso aqui tem que conectar com aquele outro ponto lá. Né? Então, agora eu vou pintar isso aqui, né, para fazer essa sombra mais escura. Eu hoje estou usando caneta, Zé, porque em função da mão aqui está meio prejudicada, a caneta já fica um traço mais forte com menos esforço. Tá? Eu acho ótimo. Então, é esse o Eu tenho esquema. usado caneta também desse um. Beleza. Então, isso é o que vai acontecer, né, com a sombra daquele cubo que a gente acabou de ver aqui projetada, né, nesse mesmo esquema dos 45 graus. Tá? Deixa eu dar um pause aqui. Aqui, ó. A gente vai ter essa face aqui, né, Zé, em sombra própria. Isso aqui é sombra própria. Aqui no chão, né, a gente vai ter a sombra projetada. E essas faces aqui, ó, que a gente deixa brancas, isso aqui é luz, né? Isso aqui é luz, isso aqui está recebendo iluminação direto, né? A partir desse raio luminoso, que é o sol que a gente convencionou a 45 graus, tá?
Eu vou montar aqui agora uma perspectiva de um cubo muito parecido com objetos que vocês já desenharam, tá? Em algo bem esquemático aqui, né? Vamos armar esse cubo aqui a cerca de, vamos ver aqui, deixa eu ver o que vai dar isso aqui mais ou menos. Vamos botar esse cubo, quem sabe, por aqui assim, ó. Tá? Quem sabe por aqui. Esse é o cubo visto de cima, né? Visto de cima ele é um quadrado. Vamos colocar um observador mais ou menos nesta posição aqui. Projetar as linhas paralelas aqui. Vamos ver se isso aqui vai dar dentro da folha. É para dar. Sim, acho que sim, né? Ó. Então, aqui está o nosso plano do quadro. Tá? Está o nosso plano do quadro, velho e conhecido de vocês já, onde a gente vai projetar as visuais, né, do observador para conseguir encontrar uma série de pontos. Vou montar a perspectiva desse cubo aqui rapidamente. Tá? Vamos marcar aqui uma VG, que acho que é mais ou menos, né, essa distância aqui. E vamos armar essa perspectiva, né, desses diversos pontos aqui. A altura do observador eu vou colocar mais alto, tá? Para ilustrar um pouco melhor o que eu quero mostrar aqui para vocês. Ó, vou colocar uma linha de horizonte um pouquinho mais alta aqui. Vamos baixar os pontos de fuga aqui para essa linha do horizonte. Então, esse aqui é um PF, esse aqui é outro PF. E agora, a partir deles aqui, vamos lá puxar essas linhas, né? Para encontrarmos aqui onde está esse nosso cubo na perspectiva. Em seguida, armar a questão da sombra. Tá? Então, vamos só ver aqui onde é que vai dar essa aresta aqui. Essa aqui é a de trás, né? Então, aqui é a mesma coisa. Vou conseguir deixar ele dentro da folha aqui, né? Depois aqui assim, né? Mais ou menos por aqui. Isso aqui vai lá para aquela fuga, e aí as coisas se completam dentro desta lógica de montagem da perspectiva que vocês já conhecem. Então, está aqui o cubo. Perspectivado. Ok. Então, agora, só para a gente não ficar na sombra da esquerda para a direita, eu vou fazer a sombra da direita para a esquerda também. Tá? Como é que vai acontecer aqui a questão da sombra? Eu acho que uma coisa que ajuda muito, tá? Que ajuda muito mesmo, é entender a sombra na vista superior. Tá? É algo que depois, na montagem das perspectivas, vocês vão ver que é bem facilitador assim, do processo. O que acontece na vista superior? Cada uma dessas arestas verticais aqui, ó, que estão acumuladas, né, na vista superior, vai projetar uma sombra igual ao seu comprimento. Então, vai ter uma sombra projetada aqui igual ao seu comprimento. Se quiserem ter precisão no desenho, né, meçam ali qual é o comprimento dessa aresta. Eu fiz aqui com 3 centímetros. Então, isso aqui vai projetar 3 centímetros. Né? Então, aqui, ó, juntando isso e juntando isso aqui, né, paralelo ao cubo, a gente tem aqui a projeção da sombra desse cubo, da direita para a esquerda, a 45 graus, paralela ao plano do quadro. Tá? Então, vejam, ó, se o objeto está oblíquo em relação ao plano do quadro, nós vamos adotar a sombra paralela ao plano do quadro. E na hora de desenhar essa sombra aqui, mesma coisa, né? Pega a aresta vertical, ó, projeta a 45 graus, né? Vocês podem medir aqui uma altura, se quiserem, né? Para ter certeza, ou usar o esquadrinho, enfim. E aí vamos lembrar o seguinte: se o cubo está perspectivado, tudo que diz respeito a esse desenho aqui também estará, né? Então, a sombra também vai obedecer aos pontos de fuga. Né? Isso é óbvio, mas é óbvio que eu acho que precisa ser dito. Né? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma outra linha, né, a cerca de 45 graus, e esses 2 pontos aqui, ó, que correspondem a esse limite aqui da sombra, eu ia dizer aresta, isso aqui não é uma aresta, né? Esse limite aqui da sombra,
tem que, obviamente, estarem conectados lá no ponto de fuga. Mesma coisa, esse limite de sombra aqui, ó, que é paralelo ao cubo e que vai obedecer ao fuga da direita. Esse aqui obedeceu ao fuga da esquerda, esse aqui obedeceu ao fuga da direita. Então, essa sombra aqui, ó, ela vai lá adiante, né, naquela direção. Até onde? Até encontrar com a projeção daquela aresta que está ali atrás. Então, encontramos aqui essa sombra, tá, que eu vou escurecer aqui. É o típico caso em que a gente escurece para tornar mais claro, né? Para esclarecer, tá? Então, tá aqui. Ó. E aqui a gente vai ter, né, essa face aqui em sombra própria, que eu estou usando aqui uma achura de linhas, né? Porque com caneta aqui eu não vou conseguir graduar como eu conseguiria no grafite, tá? Então, eu estou fazendo isso aqui um pouquinho mais usando essas linhas. Então, esse aqui é o esquema básico, né? Como é que seriam outros elementos que fazem parte da cena? Vamos ver, por exemplo, um calunga, tá? Vamos colocar aqui um calunguinha, né, nesta posição aqui, ó. Vale a mesma coisa, ó. A gente projeta a sombra do calunga a 45 graus, e aqui a gente inventa uma sombrinha, né, que fique proporcional a esse cara. Quem sabe um outro calunga, né, que esteja um pouquinho mais próximo aqui, talvez, ó, né, um pouco nesse plano aqui, mesma coisa, 45 graus, e aqui a gente vai inventar uma sombrinha desse calunga, né, que faça sentido. Uma árvore, por exemplo, né, vamos colocar uma árvore aqui num determinado plano aqui. Até não sei se eu fui feliz aqui na minha árvore, porque talvez ela vá ficar, a sombra vai parar um pouquinho fora da folha, vamos ver. Vamos colocar aqui um caule, né? Alguma coisa assim. A sombra da árvore aqui, acho que tem algumas coisinhas importantes, né? Que é legal vocês se darem conta, tá? Até vou usar grafite aqui para fazer isso, né? Eu vou pegar essa altura total aqui da árvore, tá? Que corresponde ao ponto mais alto dela, e vou projetar aqui, ó, até ficou dentro da folha, tá? Ficou no limite aqui do ponto de fuga. E vou projetar ela aqui a 45, ó, tá? Então, eu sei que desse ponto aqui, essa sombra dessa árvore não pode passar, né? Porque aquele lá já é o ponto mais alto, né? Então, assumindo, né, que a copa vai ficando um pouquinho mais estreita aqui. E aqui embaixo, ó, gente, né, eu até poderia, né, tentar pegar aqui a sombra do caule, né, e fazer o caule aqui assim, só que a sombra dessa copa aqui, né, Zé, ela vai pegar no chão antes aqui, né? Ó, perfeito. Ela vai pegar no chão antes. Então, aqui eu vou tentar esboçar, ó, o que seria uma sombra, né, pensando que a árvore é uma coisa mais redonda, né, circular, quando vista de cima, a sombra dessa árvore ficaria algo parecido com isso, ó, né? Pode até ter um contorno meio irregular ali, né? Então, esses aqui são, ó, os limites, né, dessa sombra, que fica bem bacana. Agora nunca mais vamos olhar do mesmo jeito para as sombras. Exatamente, né? Agora, imaginem se essa árvore fosse uma árvore diferente, tá? Uma árvore que tivesse um caule mais comprido, tá? Que depois se ramifica, e aqui, assim, tem uma copa. Menorzinha, talvez. Menorzinha, talvez, é. O que iria acontecer com a sombra dessa árvore aqui? Aqui já daria um pouco diferente, né? Porque eu vou pegar a altura total dela aqui, beleza, né? Vou projetar lá adiante, né? Vai dar mais ou menos aqui assim. E essa copa, como ela está muito mais alta em relação ao caule, ó, vou passar uma tangente aqui a 45 graus, então eu vou enxergar, olha lá que legal, ó. Eu vou enxergar um pedaço de caule ali no chão, ó. Tá? Então, a copa dessa árvore vai fazer uma sombra mais ou menos assim, vai ficar um pouquinho por trás desse cidadão aqui, ó. E aqui a gente vai ver, ó, um pedaço de sombra de caule, ó. Então, vejam, né, como a sombra é importante e ajuda, né,
a assentar o desenho de vocês no chão, né? Eu sei que lá na DC1, o professor Bahima, especialmente, ele sempre sugere, né, que vocês façam alguma marcação de sombra junto ao solo para mostrar que o objeto, de fato, está assentado ali, né? Mas agora a gente está vendo isso de uma maneira mais regrada, né? Mais geométrica, né? Mais precisa, assim, para conseguir representar essa sombra. Diga, Zé. Não, eu usei a tua palavra, regrada. Regrada, né? Beleza, isso aí. Então, esse lado aqui da copa, né, pode estar um pouquinho mais sombreado aqui, enfim, né? Talvez os calungas também possam ter uma sombrinha daquele lado. E o desenho, ele começa a ganhar corpo, né? Ele começa a ganhar volume, porque a gente começa a perceber essa revelação, assim, né, das faces que estão sombreadas versus as faces que estão em luz, né? E isso contribui muito, assim, para que o desenho possa ter essa característica, né, de volume, assim, mais presente, né? Vamos inventar um horizonte lá nos cafundós, né, alguma coisa lá longe. E aí temos, né, algo assim. Deixa eu dar um pause aqui. Então, mostrando um pouco, gente, isso que a gente estava fazendo ali no desenho à mão, né, aqui no computador, né, no ambiente 3D, né, que é o SketchUp, um programa que eu acho que vocês todos conhecem, tá? O SketchUp aqui eu já ajustei ele, né, para ficar com uma sombra quase a 45 graus, né, não ficou exatamente a 45 graus, mas a ideia aqui é mostrar o seguinte, ó, que essa sombra, tá, ela, na verdade, a gente convenciona aqui no nosso desenho que ela fica paralela ao plano do quadro, tá? Mas, na verdade, essa sombra, a gente pode desenhar ela em qualquer ângulo, desde que a gente saiba, né, qual é o critério que a gente está utilizando. Então, se a gente olhar esses objetos aqui de cima, né, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma projeção de sombra cujas arestas verticais, né, são iguais a projeção que essa sombra vai ter, né, aqui na horizontal. Então, essa linhazinha laranja é igual àquela linhazinha laranja, que é igual a uma outra linhazinha que estaria por aqui, né? Mesma coisa acontece aqui, ó. Aqui a gente tem uma linha, que é igual a outra linha que está lá, que é igual a essa outra que está aqui no meio. Claro que esses objetos, eles têm 4 arestas verticais, né, mas uma delas está contida dentro do próprio objeto, então a gente não tem, né, como representar, isso obviamente não vai aparecer, né, porque não há projeção de sombra dessa aresta especificamente, porque é o lado, né, de onde está vindo a luz do sol. Se a gente colocar isso de novo em 3 dimensões, tá, deixa eu pegar aqui a isométrica, né, e colocar um pouco nesse ângulo aqui, daí até para desenhar algumas coisas aqui, ó, em 3D no SketchUp, para a gente perceber um pouco o que acontece, ó. Isso aqui é uma linha que vem daquele ponto lá, ó, né, então forma essa projeção de sombra aqui. Essa linha, né, se eu pegar, agora estou em 3D, ó, se eu pegar essa linha aqui e copiar ela a partir daquele ponto, vamos copiar as duas, inclusive, né? Essas duas linhas aqui, ó. Eu vou copiar ela a partir daquele ponto lá. Vou trazer para essa aresta aqui e copiar de novo para lá, ó como fecha, né? Dá certinho. Então, é o programa 3D, né, sendo usado para comprovar isso que a gente está fazendo ali no croquis, né? Ali acho que eu não fui muito preciso, né, porque é difícil de achar o ponto exato, né, porque a sombra ela não pega, a sombra não é um objeto 3D, mas o que eu queria mostrar mesmo para vocês aqui é o seguinte, ó, a sombra, tá, se eu fechar esses triângulos aqui, ó, começar a transformar isso aqui em polígonos, vocês vão ver que a sombra, ela se transforma num volume, né? A sombra, a gente pode dizer que ela é um volume, digamos assim, virtual, né? Um volume que, na verdade, a gente não percebe, né? A gente vai perceber a projeção disso, mas se eu pegar um objeto como esse aqui, por exemplo, olha que interessante, ó, e copiar esse objeto aqui naquela direção, ó, isso aqui vai, ó, se conectar com aquela
com aquela sombra, né? Eu vou colocar isso aqui numa posição qualquer. E se eu apagar agora essas faces aqui, ó, vocês vão ver que é exatamente naquele ponto ali onde essas faces se cruzam que o outro objeto está projetando sombra naquele ali. Então, isso vão ser coisas que a gente vai fazer um pouco adiante, né, Zé, que é projeção de um volume sobre outro volume, a gente vai fazer alguns exercícios nesse sentido também, e usaremos, né, muito o SketchUp aqui para vocês poderem entender o que acontece, ó. À medida que isso aqui desce, ó, a projeção daquela sombra ali, ela se modifica. Até que, claro, né, se eles estiverem com a mesma altura, né, a gente não vai mais ter sombra projetada de um no outro. Se eu encostar esses dois caras aqui, ó, eu já vou começar a ter outros tipos, né, de situações aqui que a gente também, aos poucos, vai mostrar para vocês, ó, até que ponto essas coisas podem interferir, né, na projeção de sombra. Só que a gente não vai dar para isso assim uma dimensão de precisão como se fosse um exercício de geometria descritiva. Tá? A gente vai mostrar para vocês algumas situações chave, assim, para vocês poderem desenhar, e a partir daí a gente vai, né, vai montar alguns trabalhos, algumas pranchas, em função desses resultados aí. Tá? O que eu acho que é legal mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Se a gente tivesse aqui, né, deixa eu apagar essas sombras todas aqui. Se a gente tivesse aqui um objeto, tá, que fosse uma junção desses dois aqui, ó. Deixa eu copiar esses dois caras aqui, tá, porque isso vai ser o nosso exercício de logo mais, tá? Ó, vou colocar isso aqui. Esses objetos aqui agora formaram um L, né, a junção daqueles dois objetos lá. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, que é a projeção da sombra, né, desse L, é algo que, num primeiro momento, pode parecer um pouco complexo, né? Como é que eu vou encontrar esse degrau aqui, né, esse dente aqui, essas saliências aqui que a sombra vai projetar, né? Então, eu acho que nesse caso, gente, o que a gente sempre recomenda, tá, é uma decomposição, tá? Uma decomposição em partes. É pensar primeiro na sombra desse cara mais alto e depois na sombra desse cara mais baixo. E onde elas se encontrarem, basta pintar tudo, né, da mesma cor que vocês vão encontrar o formato final. Olhando isso de cima, o que a gente tem aqui, né? Eu vou apagar esse cara aqui momentaneamente. A gente tem a sombra daquele prisma, que é igual àquele primeiro. E agora, se eu apagar o mais alto, eu tenho a sombra desse cubo, que é o pequenininho aqui, né, que é esse segundo objeto. Então, a junção dos dois, né, é que vai nos dar a posição exata, né, desse degrau aqui, que é uma defasagem que acontece, né, pelo próprio formato, né, desses objetos aqui. E claro que uma parte mais alta vai fazer sombra numa parte mais baixa. É como se isso aqui fosse o chão de um objeto que está aqui. Vamos fazer isso aqui diferente, ó. Se em vez de dois prismas assim, fossem três cubos, ó, eu tenho aqui dois cubos, tá? Deixa eu copiar esse cubinho aqui um pouquinho para o lado aqui. Espera aí que ele deu uma travadinha. Eu vou desligar a sombra aqui momentaneamente. Vou pegar esse cubo aqui e copiar ele aqui para o lado. E depois copiar ele aqui para cima. E agora eu vou ligar a sombra de novo. Né? Então, o que acontece? Essa sombra que a gente está vendo aqui em cima, ela corresponde à sombra desse cubinho sobre esse outro aqui, né? Como se esse aqui de baixo fosse o chão daquele ali. Então, vale a mesma situação, mesma regra, né, que vocês já viram demonstrado agora. Esta aresta vertical aqui se projeta horizontalmente aqui, ó, a 45 graus. E aquele pedaço lá corresponde a um pedaço dessa aresta superior aqui, Isso. né, que vai Não, naquela direção até chegar legal, no abismo. Isso, é legal se dar em conta que é exatamente a mesma sombra, né? Apenas não tem aquele layer cota zero, o mais inferior de todos, que é digamos assim, um plano infinito, né? Ele não acontece no layer de cota 1,
O layer de cota 1 é simplesmente a face superior do primeiro cubinho. E por isso aparece uma parte só da sombra, né? E outra coisa legal de se dar em conta, que pode dar uma comichão em alguém aí em querer representar, é que sombras sobrepostas não são mais escuras, né? Ah, é A verdade. sombra, né? Às vezes pode acontecer a ideia de fazer um pouquinho mais escuro, mas isso não acontece. Não, a sombra, tudo é sombra com a mesma intensidade aqui, elas se grudam todas, né? Não tem. A gente separa, né, Zé, para efeitos de montagem do desenho, mas depois, na hora de preencher a sombra, toda ela tem a mesma intensidade, né? Bem lembrado. Isso, Tá? isso. Isso que tu falou de cota zero, né, e cota mais alta aqui, se eu baixar a altura desse prisma, olha o que vai acontecendo com a sombra, ó, né? Eu vou levar ele até o zero, até o chão, até ele desaparecer. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar só a sombra daquele mais alto. Perfeito. Né? Então, à medida que isso aqui vai subindo, ó, até chegar nessa altura aqui, a sombra, obviamente, vai ser correspondente à diferença, né, de altura entre os dois. E se isso aqui fosse até o topo, né, eles se encontrassem lá em cima, eu teria uma sombra única aqui de um grande bloco, né, e não mais algo escalonado, né, que como ficou ali naquela situação ali que vocês tinham visto. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, temos isso. Muito bem. Então, eu vou dar um novo pause aqui na gravação. Então, o exercício que a gente propõe para vocês, né, com sombra projetada, é o desse objeto em L, né, cujas medidas são 6 por 3 por 3, 3, 3, 3, 3 e 6. Ele pode tanto ser entendido como uma sobreposição de 3 cubos, né, 2 aqui e 1 aqui, como pode ser entendido como um bloco do qual foi subtraído um cubo. Tá? Essas são as duas coisas. Né? E aí vocês vão armar uma perspectiva com 2 pontos de fuga, né? O objeto com a VG tocando o plano do quadro, mesma coisa que vocês fizeram até o momento. Construir a perspectiva desse objeto e desenhar essa sombra projetada. Tá? Então, acho que é um exercício em que a gente vai orientar vocês a usarem uma linha de horizonte mais alta do que o objeto, né, Zé? Para que se possa ver a sombra projetada na parte superior, né? Senão não tem graça, né? O exercício perde o seu objetivo. Mas a altura da linha do horizonte vocês podem definir, né? A posição do observador, posição do objeto, distância enfim, do observador ao plano do quadro, altura da linha do horizonte, fica a critério de vocês, desde que a linha do horizonte fique mais alta do que o objeto para que se possa ver aquela projeção de sombra ali. Tá? Claro, quem quiser começar, né, fazendo uns croquis de um cubo simples, né, como esse aqui, para treinar primeiro a questão da sombra, beleza, acho que até é uma atitude bem sensata, assim, bem legal. Né? Mas, em seguida, né, vamos passar para esse aqui, que vai ser o nosso exercício que abre essa segunda etapa, certo? Então, é esse bloco em L, e tem essas dimensões aqui, tá? 6 por 6, né, de comprimento e altura, 3 de profundidade, e cada outro trecho dele aqui também tem 3 unidades.